Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao KotaiCast. Pessoal, olha que maravilha, hoje, dia 15 de agosto, já faz praticamente 5 meses que nós iniciamos o nosso ICO e já ultrapassamos a marca de $1.496.000 de arrecadação. Lembrando que nós temos também um outro caixa de 1 milhão dos fundadores e 1 milhão do sócio investidor, certo? Totalizando $3.496.000 de arrecadação. Sensacional. Pessoal, é o seguinte, eu peço por gentileza que vocês compartilhem essa live o máximo que vocês puderem, se inscreva aqui no KotaiCast. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou o diretor principal do Cotai Project. Nós estamos construindo um ecossistema financeiro global, pessoal, já é realidade. Vamos fazer o lançamento desse ecossistema em breve, tá bom? Compartilhe a live, se inscreva no canal, deixa o seu like para fortalecer, seu apoio é muito, muito importante, tá bom? Escreva aqui nos comentários a sua opinião ou uma pergunta relevante sobre o Cotai Project, meus amigos. Pessoal, é o seguinte, eu quero começar falando para vocês que o Cotai Project, ele tem um potencial igual ou superior ao da Binance. Meus amigos, para quem não sabe, o Cotai Project, assim como a Binance, está fazendo um ICO. ICO nada mais é do que uma oferta inicial de moedas. Então você compra o token antecipadamente e paga mais barato. Simples assim. Então o CZ, o dono da Binance, em 2017, ele lançou um ICO. Sabe por quê? Porque o CZ ele queria lançar um ecossistema. Ele queria construir uma corretora global de criptomoedas. Hoje, a maior corretora de criptomoedas do mundo. Só que, se não fosse a ajuda dos investidores, a Binance jamais teria saído do papel. Então, meus amigos, ninguém fica rico sozinho. O CZ, ele captou $15 milhões em 2017. Sensacional. E, pessoal, olha que legal. Olha que legal isso aqui. Quando o ICO terminou, houve um problema, aconteceu um problema. Infelizmente, ele teve que fazer o reembolso um mês após o fim do ICO. Ou seja, quando ele tinha levantado $15 milhões, aconteceu um problema, um desacordo com alguns investidores e ele teve que reembolsar 40% do seu capital, ou seja, $6 milhões ele teve que devolver. Entendeu? Caramba, então restou na verdade, desse ICO, restou na verdade $9 milhões. Então $9 milhões foi o suficiente para o CZ construir o império que a Binance é hoje. Olha o potencial. Meus amigos, isso foi em 2017, tá? E olha que absurdo. Quando o ICO terminou, adivinha só, em apenas 6 meses, quando ele lançou a Binance, porque ele lançou a Binance depois do ICO, tá? Ele lançou a corretora depois que o ICO tinha terminado. Então, depois que o ICO tinha terminado, em apenas 6 meses, o ecossistema cresceu em 1 milhão de vezes, praticamente. Foi para 1 milhão de pessoas. Ou seja, no final do ICO, ele tinha mais ou menos ali 6 mil holders. 6 mil holders de BNB. E foi para 1 milhão de usuários. Obviamente não é 1 milhão de holders, tá, pessoal? Mas a Binance, em apenas 6 meses, ela chegou a 1 milhão de usuários. Obviamente, o capital que ele tinha adquirido, ele investiu com marketing, com tráfego pago, com anúncios. Então, pessoal, olha que absurdo. Foi um crescimento explosivo. A Binance, quando ela foi lançada após o ICO, em 3 meses ela atingiu 120 usuários. Em 6 meses ela atingiu 1 milhão de usuários. E em 7 meses ela foi para 7 milhões de usuários.
E hoje a Binance já está com praticamente 300 milhões de usuários. Então, meus amigos, eu quero mostrar para os senhores que quando você cria um ambiente favorável de negociação, um ambiente onde você quer prestar serviço para os usuários de criptomoeda, onde você cria um ambiente seguro, confiável, as pessoas elas acabam acreditando e elas acabam utilizando este serviço. Um exemplo claro disso é a Binance. Por mais que a Binance seja burocrática, ela teve um crescimento explosivo. E pessoal, não só isso. Olha só. Quando o ICO do BNB encerrou, sabe quantos holders de BNB tinha? Não era muito. Não era muito. Era de 5 a 8 mil holders. Não tem um número exato de holders, mas era entre 5 a 8 mil holders. E adivinha só, hoje o Kotai Project tem quase 4 mil investidores. E o nosso ICO nem terminou. Então, olha o nosso potencial. Então, olha que interessante. A Binance ela finalizou o ICO dela entre 5 a 8 mil holders. Beleza? Então, grava essa informação. Tá? Pessoal, olha essa estratégia. A Binance, ela fez primeiro o ICO, depois ela desenvolveu o ecossistema dela. Antes do ICO, o CZ, o dono da Binance, não tinha absolutamente nada para oferecer para os seus investidores. Apenas uma promessa. Você entendeu? Olha o poder da promessa. Olha o poder que esse cara teve. Olha a visão que o CZ teve na época. E as pessoas acreditaram. Acreditaram. Então, antes do ICO, o CZ não tinha absolutamente nada. Só depois que o ICO terminou, que ele lançou a Binance. O Kotai Project é totalmente diferente. Pessoal, antes mesmo do ICO terminar, antes mesmo do nosso ICO terminar, nós vamos lançar praticamente todo o nosso ecossistema. Então, meus amigos, nós vamos matar a cobra e mostrar o pau e mostrar a cobra morta. Essa é a diferença. Então, o nosso crescimento tem um potencial muito maior do que o da Binance. Pessoal, nesse momento, durante o nosso ICO, certo? Que já completou 5 meses de ICO, tá? Primeiramente, 2.800 fundadores de 2023 até 2024. A gente conseguiu levantar um pouco mais de $1 milhão. Depois entrou o sócio americano. Hoje o sócio americano ele é dono de 10% do nosso ecossistema. Tá? Ele pagou $1 milhão. E nesses últimos 5 meses entrou um pouco mais de $1.990. $1.490.000. Então, totalizando, já temos praticamente 3 milhões e meio de dólares. E meus amigos, ainda falta 7 meses para o ICO terminar. Então, olha o nosso potencial. Hoje, meus amigos, hoje nós já temos praticamente 3 milhões e meio. Então, isso aqui é um marco importante no caminho para revolucionar o sistema financeiro global. Eu quero que os senhores enxerguem o potencial do nosso ecossistema, da prestação de serviço, porque nós, a partir de novembro, nós nos tornaremos uma empresa de tecnologia. Assim como a Binance é hoje, nós seremos uma empresa de tecnologia. Nós vamos prestar serviço e ganhar dinheiro com isso. Ok? Então, pessoal, preste atenção nisso aqui. Nesse momento, nós temos ali um capital de praticamente 3,5 milhões de dólares. Ok? Esse caixa já é mais que o suficiente para bancar o ecossistema por quase 8 anos. Porém, a nossa meta, até o final desse ICO, que nós ainda temos praticamente 7 meses para isso, a nossa meta é arrecadar entre 7 a 8 milhões de dólares. E isso vai acontecer. E eu vou explicar por que isso vai acontecer. Pessoal, os senhores não estão entendendo o potencial desse projeto. Alguns só vão entender o potencial do nosso ecossistema depois que o ICO terminar.
Infelizmente é assim. Mas olha só que interessante. Nós temos um potencial de ultrapassar 9 milhões de dólares de arrecadação. Nós temos esse potencial. A nossa meta não é essa. A nossa meta é alcançar o máximo possível, é óbvio. Mas nós temos um limite onde nós podemos arrecadar. Porque não pode ultrapassar 1 trilhão de kotai em circulação. E o montante que nós temos disponível para venda é de 370 e poucos bilhões de kotai. Até o momento, não chegamos nem perto disso. Entendeu? Nós temos ainda muito para vender. Porém, pessoal, o nosso tempo é curto. Só que o nosso potencial é absurdo porque a partir de novembro nós vamos entregar o nosso ecossistema. Nós teremos parceria com a Apple e com o Android, ou seja, qualquer pessoa da face da Terra vai poder baixar nossos aplicativos. Então, a partir de novembro, é bem possível que a nossa arrecadação triplique mensalmente. Eu vou explicar por quê. Pessoal, é o seguinte. Olha só isso aqui. Preste atenção na quantidade de holders que nós temos nesse momento. A quantidade de holders é muito semelhante ao da Binance de 2017. É por isso que eu arrisco a afirmar que o Kotai Project, o ecossistema Kotai de 2026 terá basicamente o mesmo tamanho da Binance de 2017. Praticamente nós seremos a Binance de 2017. Você está ouvindo o potencial que nós temos? Pessoal, até o final desse ICO, é bem possível que nós possamos alcançar entre 6 mil a 7 mil holders. Nesse momento, nós temos algo em torno de 3.500 a 3.900. Não sei exatamente a quantidade exata de investidores que nós temos nesse momento, mas já estamos chegando perto da marca de 4 mil investidores individuais. Sabia disso? Você sabia disso? Que hoje nós já ultrapassamos 3 mil investidores, ou seja, 3 mil holders. E nós temos ainda 7 meses para terminar o nosso ICO e a partir de novembro nós vamos entregar o nosso ecossistema, ou seja, a partir de novembro a nossa arrecadação vai triplicar, vai entrar muito investidor em novembro. Então, a nossa projeção é que até o final desse ICO nós tenhamos algo entre 6 mil a 7 mil holders, ou seja, nós teremos praticamente a mesma quantidade de holders que a Binance tinha em 2017. Olha o nosso potencial. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Tudo vai mudar a partir desse ano, a partir de novembro. Tem muita gente que por enquanto ainda não investiu no Kotai Project. Por quê? Porque tem muita gente que prefere ver para crer. É aquilo que eu falo. É muito mais fácil você vender um apartamento depois que o prédio já está pronto. Porque enquanto o apartamento está apenas na planta, fica muito mais difícil de você vender o prédio, vender o apartamento. Concorda comigo? É muito mais difícil você vender o apartamento quando o prédio não está construído, mas a partir do momento que você mostra o prédio pronto, mostra o apartamento pronto, fica muito mais rápido e fácil de você vender o apartamento. Então, a partir do dia 7 de novembro, nós vamos entregar para os senhores o nosso ecossistema, praticamente o nosso ecossistema. Então, os senhores em casa, a partir do dia 7, os senhores vão poder baixar a Kotai Wallet em seus smartphones. Pessoal, presta atenção. Nós vamos fazer um evento no dia 7. Um evento será transmitido ao vivo para os senhores. Esse evento será fechado apenas para investidores, tá bom? Que participaram do nosso ICO. A partir dos $105 você já vai poder participar deste evento aqui. Vai ter comes e bebes, vai chegar uma galera de helicóptero neste evento e tudo vai ser transmitido, vai ter uma equipe de filmagem, tudo vai ser transmitido ao vivo para os senhores. Pessoal, nós não temos nada para esconder. A partir desse momento, nós seremos uma empresa de tecnologia. E olha que interessante, olha só que interessante. Todo um ecossistema antes do ICO terminar.
A Binance, ela só entregou a corretora depois que o ICO terminou. Nós não. Nós vamos entregar todo o nosso ecossistema antes do ICO terminar. Isso aqui vai ser um diferencial absurdo. Por quê? Porque a partir desse momento, nós não teremos qualquer tipo de empecilho com as redes sociais. Nós vamos poder investir pesadamente com tráfego pago, com anúncio de conversão, porque nós seremos uma empresa de tecnologia legalizada. Então qualquer pessoa da face da Terra vai poder baixar nossos aplicativos. Isso vai ser sensacional, pessoal, sensacional. A partir de novembro, a nossa intenção é investir a partir de $50 mil por mês em anúncios de conversão. Nós teremos a nossa própria equipe que fazem as postagens. Nós teremos uma equipe especializada em tráfego pago, uma equipe especializada em redes sociais. Porque nesse momento, pessoal, presta atenção. Por enquanto, é muito difícil nós fazermos anúncio nas redes sociais. Por quê? Porque, infelizmente, por enquanto, nós somos apenas um projeto de criptomoedas. Você está entendendo a diferença? Está entendendo a diferença? Está entendendo aonde eu quero chegar? Pessoal, por enquanto, nós estamos trabalhando apenas com promessas. E é muito difícil as pessoas confiarem na gente. Mas mesmo as pessoas, a maioria das pessoas ainda não confiando na gente, mesmo assim, nós já arrecadamos um caixa de $3,5 milhões. Mesmo assim. Agora você imagina quando praticamente nós lançarmos todo o nosso ecossistema a partir de novembro. Isso muda completamente. Então nós não teremos qualquer tipo de restrição a partir de novembro e muito provavelmente esses $50 mil por mês nós vamos anunciar para arrecadar usuários para o ecossistema. Tá ouvindo o que eu estou falando? Porque a partir desse momento nós não vamos vender cripto, nós vamos vender serviço. Essa é a diferença. Nós seremos uma empresa séria, uma empresa de tecnologia séria igual a Binance, onde nós vamos ganhar dinheiro de verdade prestando serviço. Entendeu? Mas como o nosso ICO ainda não terminou, muito provavelmente uma boa porcentagem dessa galera que for entrar vai se tornar holder de Kotai, ou seja, vai investir no nosso ICO. Entendeu? Pessoal, olha que legal essa estratégia aqui. Eu conversei com várias pessoas que trabalham com anúncios e eles me disseram que inicialmente, trabalhar com conversão, trabalhar com anúncios de conversão, principalmente num público mais frio, um público que não te conhece, fica caro, ainda é bastante caro para você converter um cliente, um usuário para o seu ecossistema. Porém, como o nosso ecossistema é gratuito praticamente, a pessoa não paga nada para você entrar no ecossistema, para você baixar a nossa Kotai Wallet, é gratuito. Gratuito, cara. A carteira Kotai Wallet, ela é gratuita. A Trust Wallet, a MetaMask, todas elas cobram. A Kotai Wallet será gratuita. Então esse é um diferencial. Porém, mesmo assim, a nossa projeção é que o CAC, custo, né, por aquisição, né, é de aproximadamente $2 inicialmente. Então, se nós vamos investir $50 mil por mês, o primeiro mês será o mês mais difícil. A nossa projeção ali é entre 20 a 25 mil usuários. Agora, se você analisar que com o passar dos meses, conforme você vai adquirindo mais e mais usuários, fica cada vez mais barato para você adquirir novos usuários no seu ecossistema. Entendeu? Por quê? Porque a partir de um certo momento você tem prova social. As pessoas elas sabem que tem outras pessoas que utilizam aquela plataforma. Então aquilo gera prova social de que realmente é uma plataforma segura, confiável e transparente. E o mais importante, sem burocracia. Qualquer pessoa pode entrar.
sem precisar se identificar, sem burocracia. Então, a nossa projeção mínima, isso aqui é uma projeção mínima, meus amigos, é de que no primeiro ano, em 12 meses, a partir de novembro desse ano, ok? Nós vamos investir 50 mil dólares de anúncio e de conversão. Então, a partir de novembro desse ano até novembro de 2026, ou seja, 12 meses, nós vamos adquirir, no mínimo, 600 mil novos usuários dentro do nosso ecossistema. Tá entendendo? E, obviamente, pessoal, uma boa porcentagem desses usuários do nosso ecossistema se tornarão holders Kotai. Por quê, pessoal? Presta atenção. O nosso ecossistema, diferente da Binance, eu não estou falando mal da Binance, eu gosto da Binance, eu admiro o trabalho do CZ, porém, a Binance é reconhecimento facial, é biometria, é não sei o quê, é foto de documento. O ecossistema não precisa, por quê? Porque o nosso ecossistema, ele não detém o saldo do cliente. Você sabia disso? O nosso ecossistema será praticamente 100% descentralizado, tudo administrado através de contratos inteligentes. Ou seja, é inhackeável, mesmo que por milagre alguma coisa, algum pilantra consiga hackear o nosso ecossistema, ele não consegue ter acesso ao saldo dos clientes, dos usuários. Por quê? Porque o ecossistema não administra o saldo dos clientes. Quem administra o saldo dos clientes são os próprios clientes. Isso aqui é um ambiente 100% seguro. O Kotai Project, o ecossistema Kotai, o Kotai Ecosystem é um ambiente 100% seguro, 100% anônimo e 100% transparente, porque tudo é administrado através de contratos inteligentes. Então, os contratos inteligentes podem ser auditados por qualquer pessoa. Ok? Todo o saldo dos clientes é administrado pelos próprios clientes. Então, o ecossistema lucra de qual maneira? Lucra prestando serviço, cobrando uma pequena porcentagem em cada serviço dentro da plataforma. Ou, por exemplo, a Kotai Wallet é gratuita, porém, a Kotai Bet não é gratuita. A Kotai Bet vai cobrar 5% em cima das apostas. A Kotaiko não é gratuita. A Kotaiko, a corretora descentralizada, ela cobra ali 0,1% em cima das conversões, em cima das vendas. Já a Kotai Payments também não é gratuita. Vai cobrar 1%, 0,5% em cima das vendas. O Kotai Space também não é gratuito. O Kotai Space pode cobrar de 1 a 2% em cima de algum anúncio, em cima de alguma venda. Então, pessoal, nós vamos prestar um serviço absurdo para a comunidade global de criptomoedas. Tudo isso sem qualquer tipo de burocracia. A pessoa na Índia, ela vai poder baixar nossos aplicativos. A pessoa no Japão, ela vai poder baixar. A pessoa na Coreia do Sul, né, vai poder baixar. A pessoa nos Estados Unidos, no México, no Uruguai, no Brasil, em qualquer parte do mundo que a pessoa tenha um smartphone e acesso à internet, ela vai poder baixar nossos aplicativos gratuitamente, sem qualquer tipo de burocracia. Imagina só, com apenas um dedo, a pessoa clica no botão, abaixa a carteira e pronto. É só isso que ela precisa fazer. Ela não precisa fazer absolutamente mais nada. Não precisa de reconhecimento facial, não precisa de documentação, nada. Ou seja, pessoal, o crescimento do ecossistema será absurdo, absurdo. Então, essa aqui é a projeção que nós fazemos para os primeiros 12 meses do nosso ecossistema. Olha só, o crescimento em adoção massiva. Eu já afirmei para os senhores, fazendo um investimento mínimo de 50 mil dólares por mês, em apenas um ano, nós teremos ali entre 600 mil a 1 milhão de usuários dentro do nosso ecossistema. Lembrando que a Binance em 2017, em apenas 6 meses, ela conseguiu 1 milhão de usuários. Naquela época, ninguém sabia o que era criptomoeda, era uma coisa muito nichada. Hoje em dia, a quantidade de usuários de criptomoeda global cresceu absurdamente. Então, nós temos um caminho muito mais fácil para percorrer do que a Binance em 2017. O nosso caminho é muito mais fácil.
existem muito menos barreira hoje em dia, em 2025, 2026, tem muito menos barreira do que em 2017. E sem falar que o nosso ecossistema descentralizado não tem burocracia. Então, pessoal, basicamente, praticamente 20%, no mínimo 20% desses novos usuários se tornarão holders de Kotai. Exatamente. Então, se nós alcançarmos em um ano, nós alcançarmos 600 mil novos usuários, é certo afirmar que haverá no mínimo 120 mil holders. Holders, pessoas, carteiras individuais que têm Kotai. Então, obviamente, o preço do Kotai sobe. Porque de 6 mil holders e para 120 mil holders é uma quantia muito grande. Então, a projeção de valorização do Kotai é inevitável. Se nós atingirmos 1 milhão de usuários, 1 milhão de usuários, 20% sendo holder, pessoal, é absurdo. Nós teremos ali no mínimo 200 mil novos holders. São praticamente 200 mil novas carteiras que possuem Kotai. Olha o crescimento explosivo. Isso vai refletir na valorização do Kotai. Está ouvindo? Isso vai refletir na valorização da unidade do Kotai. A projeção que eu faço é que ao alcançarmos 200 mil holders até o final de 2026, é certo afirmar que o Kotai estará acima de 2 centavos de dólar a unidade. 2 centavos. Acima de 2 centavos, a gente alcançando 200 mil holders. Tá? Pessoal, olha que legal isso aqui. Eu quero explicar para vocês, eu quero que os senhores entendam o jogo que nós estamos jogando. O Kotai Ecosystem, o ecossistema Kotai, ele não está jogando o jogo do Brasil, ou o jogo do Japão, ou o jogo de qualquer país que seja. O nosso jogo é internacional. A nossa proposta é global. O nosso projeto tem escalabilidade, assim como a Binance teve. Meus amigos, o ecossistema Kotai, ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Preste atenção nas palavras do que sai da minha boca. Eu não estou aqui para perder tempo. Eu estou aqui para gerar resultado. Eu estou aqui para realmente fazer história, ok? Um ambiente 100% seguro, 100% anônimo, sem burocracia. Você realmente acha que o Kotai Ecosystem, nos próximos anos, não será um ecossistema global, utilizado por dezenas de milhões de pessoas? Pessoal, não tem jeito. Não tem jeito. Existem apenas duas pessoas. Aquelas pessoas que realmente conseguem visualizar. Aquelas pessoas, sabe, aquelas pessoas que chega a arrepiar quando você mostra para elas um caminho que muitas vezes dá medo. É um caminho diferente, é um caminho da aventura, é um caminho que, se der bom, valeu cada centavo, valeu cada minuto. É esse caminho que eu estou propondo para os senhores. A vida favorece os corajosos. E, meu amigo, não me falta coragem. Eu estou preparado para essa responsabilidade. Hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe de profissionais trabalhando, nós temos caixa para fazer tudo isso dar certo. Então, meu amigo, só cabe a você. Qual caminho você quer seguir? Quer entrar nesse barco junto com a gente? Ou quer continuar confiando no governo? Meus amigos, daqui para frente é tudo em criptomoeda. E as stablecoins vão dominar o mundo. Não lute contra o dólar. Não lute contra o dólar. Pessoal, em 2030, até final de 2030, pode baixar esse vídeo, pode guardar esse vídeo. Até final de 2030, nós vamos ultrapassar 100 milhões de usuários
no nosso ecossistema. Nós teremos mais de 35, mais de 40 milhões de holders Kotai. O Kotai ele estará entre as top 10, no mínimo entre as top 10. Se der tudo certo, ele vai estar entre as top 5 da CoinMarketCap até o final de 2030. O Bitcoin vai estar acima de 500 mil dólares, talvez pode até ultrapassar $1 milhão. O mercado cripto até 2030, meu amigo, você não tem noção do tamanho desse mercado, que está apenas começando. Nesse momento, o mercado cripto gira em torno ali de 11% da adoção global até 2030. Até 2030, a adoção global vai passar de 25%. Ou seja, o mercado cripto ele vai praticamente triplicar, no mínimo ele vai triplicar até 2030. Então, a projeção que eu faço, meus amigos, é que o Kotai, ele não vai ganhar do Bitcoin. Ele não vai passar o Bitcoin, pelo amor de Deus. O Kotai, ele não vai passar a Ethereum, óbvio que não. O Kotai, ele não vai passar o BNB, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até 2030, o ecossistema da Binance vai ter mais de 900 milhões de usuários. O Kotai não vai ultrapassar a Solana. Ok? Mas o Kotai ele será uma altcoin, porque nós teremos a nossa própria blockchain em 2026. Outros projetos de criptomoedas surgirão dentro da nossa blockchain e o nosso ecossistema vai dar 100% de suporte para esses novos projetos. Por isso que eu afirmo para os senhores, ao chegarmos no final de 2030 com mais de 100 milhões de usuários, é impossível o Kotai estar valendo menos de 50 centavos. É impossível. Quem aproveitar essa chance, quem abraçar essa chance, vai estar muito bem nos próximos anos. Agora, quem virar as costas para esse projeto, infelizmente vai estar chorando no banho. E pessoal, escuta o que eu vou falar para você. Esse projeto já deu certo. Nós estamos com quase 4 mil holders. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Nós temos praticamente quase 4 mil holders nesse momento. São praticamente quase 4 mil pessoas que já estão investindo no Kotai Project. E o nosso ICO ainda não terminou. É bem possível que nós possamos chegar a 6 a 7 mil holders até o final desse ICO. E é bem possível que nós podemos ultrapassar, deixa eu mostrar para vocês aqui, é bem possível que nós podemos ultrapassar chegar até perto dos 9 milhões de dólares de arrecadação. É bem possível. Então, se nós chegarmos à nossa meta que nós queremos, que é de entre 7 a 8 milhões de dólares, e entre 6 a 7 mil holders, o Kotai, o ecossistema Kotai, ele terá praticamente o mesmo tamanho inicial que a Binance tinha em 2017. Ou seja, meus amigos, a valorização do Kotai é inevitável, pois nós temos um ambiente favorável de negociação, onde esse ambiente dará milhões, bilhões até de lucro anual. Ou seja, a confiabilidade, a descentralização da moeda fará com que o ecossistema se torne global. É praticamente impossível os senhores perderem dinheiro com esse projeto. Muito obrigado por tudo, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e invista no Kotai Project o quanto antes. Porque senão, em 2030, você vai estar chorando no banho. Muito obrigado por tudo, até mais, pessoal!